Eu quero te convidar então a abrir sua Bíblia em Tiago, na carta de Tiago, no capítulo de número 5. E nós vamos ler os últimos versículos de uma perícope, que é do versículo 13 até o versículo de número 20. Tiago, capítulo de número 5, lá no finalzinho da sua Bíblia, capítulo de número 5, versículos de número 13 até o versículo de número 20. Eu vou ler e você acompanha comigo o texto. Diz assim: entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disto. Quem converte um pecador do erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. E esta é a palavra de Deus. Curve sua cabeça, eu quero orar com você. Deus bendito, obrigado por hoje. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui juntos, como comunidade, teu corpo. A nossa oração hoje é te pedindo, ó Deus, que o Senhor nos ajude. Nos ajude a olharmos para dentro de nós e com a ajuda do teu Espírito reconhecermos quem nós somos, pecadores que necessitam da tua graça e da tua misericórdia para nos livrarmos dos pecados que nos escravizam. Mas mais do que isso, Senhor, minha oração é que o Senhor nos ajude como comunidade a sermos ouvidos para aqueles que precisam confessar suas culpas sem julgamentos, sem criarmos ambientes de medo e constrangimento, mas um ambiente de cura e restauração, a fim de que teu nome seja glorificado e a tua igreja se torne um corpo saudável. É assim que oramos, gratos, em nome de Jesus. Amém. A gente vive em um tempo, meus irmãos, em que pecados são mascarados e fraquezas são protegidas atrás de máscaras, de personas que a gente usa. É muito engraçado, eu não sei se você já teve a curiosidade de pesquisar sobre isso, porque essas festas carnavalescas, eles usam máscaras. Isso vem desde a Idade Média, mas no renascentismo isso criou muito mais força. As pessoas iam para essas festas pagãs, e aí criou-se o hábito de usar essas máscaras para que elas ficassem omitidas de quem são. Era uma forma delas se libertarem, delas extrapolarem os limites, delas fazerem tudo aquilo que elas gostariam de fazer, mas que sem máscara não era possível fazer. O pecado, ele reage comigo e com você mais ou menos dessa forma. A gente extrapola os limites. A gente vai além daqueles limites que a palavra de Deus estabeleceu. Isso aconteceu desde o jardim.
Esse jardim que nós temos saudade, a nossa saudade se dá por uma simples razão. Eu e você tínhamos tudo, tínhamos comunhão com Deus, mas decidimos romper com essa comunhão. Decidimos quebrar essa relação maravilhosa que nós tínhamos no jardim, porque decidimos viver segundo as nossas próprias vontades, os propósitos do nosso coração. E a partir disso, o pecado entrou na história. E quando o pecado entrou na nossa história, quando nós decidimos quebrar a nossa relação com Deus, o desobedecendo, tudo mudou. Todas as áreas da nossa vida foram afetadas. Aquilo que pensamos, queremos, nossas vontades, nossas ações, mesmo aquelas que são boas, elas são corrompidas pelo pecado. Davi disse que ele nasceu em pecado. O pecado não é algo que a gente faz. O fazer é uma ação que reflete aquilo que já está dentro do nosso coração. Eu e você somos pecadores. Nossas ações, vontades, pensamentos são corrompidos pelo pecado. A questão é que, como bons filhos de Adão, desde o jardim, eu e você mascaramos. Então, quando Deus perguntou a Adão, onde você está? Ele estava escondido. E quando então ele aparece, o que você fez, Adão? Ele não diz a verdade. Ele atrela responsabilidade. Ele diz, olha, eu fiz algo errado, mas a culpa não é minha. A culpa é da mulher que o Senhor me deu. Desde o jardim, eu e você usamos uma persona, usamos máscaras, se escondemos atrás de arbustos, não falamos a verdade que aconteceu. O que Deus esperava ouvir era confissão. E o que ele encontrou foi máscara, foi esconderijo, foi arbustos, foi transferência de responsabilidade. Agora, o que é curioso é que, especialmente na nossa geração, eu e você somos pessoas que adoramos compartilhar coisas. A gente compartilha tudo da nossa vida nas redes sociais. A gente posta o prato de comida que a gente come, como se aquilo fosse até uma pessoa, uma identidade. A gente quer mostrar para as pessoas o que a gente está fazendo. E eu não sou melhor do que vocês. Eu acabei de causar inveja nos irmãos com a minha viagem. Eu falei, fizeram isso comigo, eu vou fazer também. Brincadeiras à parte, a gente quer compartilhar a vida com as pessoas porque nós somos seres sociais. A gente adora se relacionar com as pessoas, dizer o que está fazendo, o que está acontecendo, nossas angústias. Agora, a questão é que nesse ambiente de compartilhamento da vida, a gente só compartilha o que é bom. A gente só quer mostrar a nossa imagem perfeita, o lado melhor da foto, aquele que sai mais bonito na foto. A gente não mostra as nossas feridas, a gente não mostra as nossas úlceras, a gente não mostra o nosso câncer, a gente não mostra o nosso pecado para as pessoas. As nossas fotos são de vitórias, não são de indignações. As nossas fotos são das nossas viagens, do hambúrguer, dessas coisas, mas não dos nossos pecados. Não das discussões que eu tenho com a minha esposa, não das coisas que eu estou fazendo escondido quando os olhos não me veem, não da forma como eu trato os meus filhos com desrespeito, gritando com eles, não como eu trato os meus pais, não como eu grito dentro da minha casa e os meus vizinhos ouvem. Essas coisas não. Essas coisas a gente não mostra para ninguém, porque esse é o ambiente que a gente chama da privacidade, da nossa forma de se esconder e mostrar a persona que a gente quer mostrar. Agora, o Evangelho nos confronta, e que bom que ele faz isso, porque ele mexe com a nossa zona de conforto, de proteção. Tiago, aqui nesse texto que nós lemos, ele vai nos mostrar que é necessário abandonar essas máscaras que a gente tem, e a gente deve fazer isso compartilhando as nossas culpas uns aos outros. E é interessante porque Tiago não é alguém que está ignorando que nós somos
pessoas que vivem momentos bons ou momentos ruins. Se você olhar um pouquinho antes na sua carta, você vai ver que Tiago diz que todos nós tropeçamos. Não existe um de nós melhor do que o outro que vai viver a sua vida sem em algum momento tropeçar. É a realidade caída, é a realidade de filhos de Adão que desde o Éden estão pecando. A questão é como eu e você reagimos a isso. Como eu e você tratamos o nosso pecado, como eu e você o reconhecemos, como eu e você buscamos curar essa úlcera, esse câncer que está corroendo a nossa vida, que está nos destruindo. E então, no capítulo de número 5, aqui no final, ele vai dizer para a gente que não existe cura do pecado sem confissão. Não existe. Não existe cura do seu pecado, seja ele qual for, sem confissão. E não existe restauração sem vulnerabilidade, sem expor-se, sem se mostrar, sem tirar a máscara. E não existe vida comunitária sem verdade uns com os outros. Não existe. Vamos olhar para o texto para a gente entender o que Tiago está dizendo aqui para a gente. Logo no início do texto que nós lemos, nos versículos 13, especialmente aqui no versículo 13, você vai observar que Tiago vai apresentar situações da vida que podem ser resolvidas de forma individual. Dá uma olhadinha no versículo de número 13. Ele vai dizer o seguinte: entre vocês há alguém que está sofrendo, ele ore. Coisas que podem ser resolvidas na esfera da individualidade. O nosso sofrimento, ele é algo pessoal que pode ser compartilhado com os outros, mas o que Tiago está dizendo é que esse é um âmbito da vida que pode ser resolvido, seja de forma comunitária, mas seja de forma individual. Dobrar os seus joelhos, entrar no seu quarto e orar ao seu Deus, a fim de que você diga para ele suas aflições, suas dificuldades e se sinta acolhido pelo Espírito. E ele vai dizer mais: há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Ou seja, a nossa alegria, ela também pode ser compartilhada. Nós fazemos isso como o exemplo das redes sociais. Mas Tiago diz, olha, isso é algo que também pode ser feito no âmbito da individualidade. Isso é algo que, se você está feliz, você abre a sua boca, levanta a sua mão, adore, louve, engrandeça ao Senhor, que te deixa feliz com a sua vida. Agora, no versículo 14, ele vai mostrar algumas coisas que precisam ser feitas no âmbito comunitário, porque não tem como fazer sozinho. E aí no versículo 14 ele vai dizer o seguinte: entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem. Percebe o destaque entre a oração que está sendo feita aqui, e aqui começa no início do versículo 14, uma pode ser feita de forma individual, mas aqui o Tiago mostra para a gente que esse doente, ele não pode lidar com isso sozinho, ele precisa de ajuda, e então essa ajuda vem dos pastores da igreja. Chame os presbíteros para que eles orem por ele, o unjam, e então, a partir disso, em nome do Senhor, a oração feita com fé curará o doente. Ou seja, há coisas que precisam ser feitas no âmbito da comunidade e comunitário. Agora, no final do versículo 14, do versículo 15, Tiago vai trazer uma questão muito importante. Ele vai dizer o seguinte: e se houver pecados, cometido pecados, ele será perdoado. Há muitas interpretações sobre essa parte do texto, mas há uma interpretação mais justa do texto que eu compreendo, é que há algumas doenças da nossa vida que podem ser fruto de pecados que cometemos. Por quê? Porque a verdade, meu irmão, é que o pecado, ele não é uma figura, uma ferida apenas que afeta a nossa espiritualidade.
o pecado corrompe a nossa saúde. A culpa do pecado vai destruindo a nossa vida. A gente vai se escondendo dele, acreditando que a gente consegue lidar, como a gente verá aqui, e a verdade é que aquilo vai produzindo culpa, angústia. A gente fica em depressão, a gente não quer tirar a máscara, e aquilo vai afetando a nossa saúde. Então, não é que Tiago está dizendo que toda doença é relacionada a pecado. Por isso ele diz, e se houver? Mas há algumas questões na vida que a gente está lidando, que são consequências do nosso pecado, e a gente está atribuindo a outras coisas, porque não quer tirar as máscaras, porque a gente quer viver com a persona. E aí a gente está doente, não só na nossa relação vertical com Deus, mas na nossa relação horizontal uns com os outros, porque o pecado, ele é uma bactéria, como Agostinho diz, uma parasita que corrói a nossa relação com Deus, mas ele corrói a nossa relação uns com os outros, porque ele sempre afetará de forma vertical e de forma horizontal, porque sempre haverá um ofendido nessa relação. Sempre. O ofendido será Deus, que é santo, mas alguém que está no nosso lado, na nossa comunidade, o nosso filho, o nosso cônjuge, que é afetado pelo nosso pecado. Agora, a partir disso, ele vai dizer uma coisa para a gente. Olha o que está escrito no final do versículo 15. Se houver cometido pecados, ele será perdoado. Significa que existe um elemento terapêutico que acontece no âmbito da relação comunitária. Chamou os pastores, orou por ele. Entre esse processo de chamá-lo e orar, existe aqui um elemento que ele vai mostrar no versículo 16. E o que é esse elemento? Dá uma olhadinha comigo. Portanto, confessem. Esse versículo de número 16, ele está atrelado completamente ao versículo 15. Essa questão que ele está falando sobre chamar para orar, e se houver cometido um pecado, ele será perdoado. O que existe entre chamar e orar para que ele seja perdoado e curado? Versículo de número 16. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que haja cura. Tiago está trazendo uma receita, um remédio, um antibiótico para cura quando a questão envolve os nossos pecados. E esse remédio se chama confissão. É isso que ele está dizendo. Agora, Jefferson, o que é confessar? O verbo grego utilizado aqui nessa expressão de confissão que Tiago usa, significa concordar. Concordar, é isso. É claro que a ideia de confissão passa para nós a impressão de que é abrir o nosso coração e dizer algo para alguém, expor para alguém uma realidade que só está guardada com a gente. E está certo isso. Mas é mais do que isso. Confissão não é só abrir o coração, dizer o que estava escondido e trazer luz para isso. Confissão significa concordar, significa dizer a mesma coisa. A ideia então aqui é que quando nós confessamos, a gente traz luz para algo que está escondido e a gente concorda com Deus sobre o que o pecado é. Sobre quem nós somos. Eu sou um pecador, e esse pecado, ele afeta a minha relação com Deus, eu concordo com isso, porque quando a gente não faz isso, significa que nós não concordamos com Deus sobre quem somos, sobre quem Ele é, e as consequências do pecado na nossa vida. E aí por isso a gente lida com Ele de qualquer forma,
E a gente não só concorda com Deus sobre o que o pecado é, mas a gente concorda com o corpo de Cristo, uns aos outros, sobre a necessidade que nós temos de restauração na nossa vida e arrependimento dos nossos pecados. É dizer, eu não dou conta sozinho, e eu preciso de Deus e preciso de você, suportando, como nós já ouvimos aqui, me ajudando a lidar com as minhas fraquezas e vulnerabilidades. Porque aos pés da cruz não existem homens e mulheres maiores. Todos nós estamos na mesma igualdade, pecadores alcançados pela graça de Deus. Agora, pergunta que fica, meu irmão, por que é tão difícil confessar? Se esse é o remédio, por que é tão difícil eu e você confessarmos as nossas culpas uns aos outros? Jefferson, uns aos outros é muita gente. A gente não confessa nem para quem dorme do nosso lado, não é mesmo? A gente não confessa nem para o próprio ofendido da nossa ação, as nossas práticas. Eu orei muito essa semana, eu e Thaís passamos por algumas coisas que me fizeram refletir muito sobre essa questão. E eu cheguei a algumas conclusões que eu quero dividir com você, porque é tão difícil a gente confessar. E talvez você se encaixe em alguma dessas coisas, mas todas elas revelam um processo progressivo do pecado em nos destruir. A primeira coisa que eu chego à conclusão que é tão difícil confessar é porque o pecado engana. É isso que acontece. O pecado, ele nos passa a ideia de autossuficiência. E a ideia de autossuficiência é aquela coisinha assim, eu dou conta sozinho. Eu dou conta. Eu não preciso compartilhar isso com ninguém. Eu dou conta. É a ideia da autossuficiência. E isso, na verdade, é um engano que o pecado planta no nosso coração. A pessoa reconhece que está doente, ela reconhece que o pecado aconteceu, ela reconhece que há um problema, mas ela acredita que não precisa de ajuda de ninguém. Ela acredita que ela pode lidar com isso, ela acha que o seu próprio método de resolver o problema é suficiente para ela lidar com aquilo. Isso tem a ver com força de vontade, isso tem a ver com a capacidade do nosso braço. Eu vou bloquear essa pessoa e eu nunca mais vou conversar com ela e pronto, acabou. Ninguém precisa saber. E de repente está lá você desbloqueando de novo e fazendo o seu pecado de novo. Não, eu não vou mais acessar sites pornográficos. Eu não vou mais olhar para esses lugares. Eu dou conta. O meu jeito resolve. Ninguém precisa, minha esposa não precisa saber. E de repente está lá você de novo, exposto, chorando porque você cometeu o mesmo pecado. As orações de final de ano dizendo que no ano seguinte eu não vou mais fazer isso, eu prometo, Senhor, olha, Senhor, você vai ver, eu vou me esforçar. Filho de Adão, não depende de você. Isso é o pecado te enganando que a sua autossuficiência é capaz de te livrar da escravidão e da algema que ele nos aprisiona. Você não dá conta sozinho. Você não é bom. A raiz espiritual desse problema é orgulho. É achar que você não precisa de ninguém. É uma autoconfiança destrutiva. É uma baixa compreensão de quem você é, pecador. E por isso você não é bom. O apóstolo Paulo disse, o bem que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que eu não desejo fazer, pronto, estou lá eu, mergulhado nele, estou fazendo. Portanto, meu irmão, a consequência de quando somos enganados pelo pecado é que ele destrói a vida espiritual da gente. E essa destruição não é só o pecado, é a teologia errada que tenta lidar com um problema sozinho. Teologia da performance, não uma teologia que te joga de joelhos.
que te mostra que você é um pecador e por isso a vulnerabilidade não é um chão para destruição ou para o julgamento, mas é campo fértil para o desenvolvimento da graça, do perdão e da misericórdia uns com os outros. É teologia da performance. Agora, quem tenta curar o pecado sozinho, transforma o pecado em uma raiz muito mais profunda no seu coração. Porque o que você acha que está fazendo é só placebo. E enquanto isso, a doença está aumentando dentro de você. E você não percebe. Agora tem uma segunda razão. O pecado não só engana. Depois que ele nos engana, achando da autossuficiência, ele nos ilude. Ele vai provocando um segundo efeito em mim e você, a ilusão. E qual é a ilusão? É a minimização do risco. Presta atenção. Nessa fase, o pecado diz assim: eu consigo parar quando eu quiser. Eu conheço os limites, eu sei até onde eu posso ir. Não, está tudo sob controle. A pessoa vê os sinais, mas ela ignora. Não é só porque ela reconhece que isso é um problema, mas que ela quer lidar sozinho. Aqui a pessoa se ilude, ela começa a minimizar o problema, já não tem mais tanto problema assim, ela ignora o pecado, ela brinca com os limites, ela brinca com o perigo, não tem nada demais. Não, imagina, não, eu controlo, eu sei até onde eu vou, foi só um bom dia. Não foi mais do que isso, eu não fiz nada de errado. É só amizade. É só uma olhada que eu dei, eu não fiz nada. É só um comentário, foi só uma curtida na foto. É mentira, filho de Adão. Dentro do seu coração o pecado está te comendo vivo. E você está justificando o seu pecado com muletas. E você precisa entender que ele está te iludindo, te fazendo distorcer os limites, para que você não perceba o perigo e o risco que você está sofrendo. A raiz desse problema é auto-engano. E segundo Jeremias, o nosso coração é enganoso, meu irmão. Você não pode confiar nele. É presunção espiritual, é achar que você dá conta, arrogância disfarçada de maturidade. Mas quanto mais próximo do limite, menos consciência do risco você tem. Quanto mais próximo do limite, mais você precisa de ajuda para que você se livre desse problema. Eu gosto muito de velocidade. E essa é a síndrome de motoristas que gostam de velocidade. Você está a 160 por hora e você acha que tem o controle da situação. Mas basta uma pedrinha na pista, alguma coisa que pegue o carro, e você não terá mais controle da sua vida, o seu carro vai capotar, e você não conseguirá ter domínio sobre as coisas. A velocidade é êxtase, o limite mexe com a gente, aflora os nossos sentimentos mais perversos, e a gente gosta dessa sensação, mas você não tem domínio sobre as circunstâncias da vida e você corre riscos. O pecado nunca vai começar grande, meu irmão, nunca. Ele sempre vai começar na sua vida plausível. Ele sempre vai começar na sua vida simples, justificável. É só meu amigo, é só minha amiga. Você, meu bem, está confundindo as coisas. Eu conheço ela há muitos anos. É mentira. O Senhor sabe lidar com isso melhor do que você. E Ele sabe que isso não é só uma coisa simples. É um hábito que vai chegar até a queda. Agora, uma terceira razão. Nessa terceira razão, o pecado não só engana, ele não só ilude, mas ele distorce a verdade. Olha que interessante. Ele gera um individualismo espiritual. A pessoa acha que aqui, nessa fase, é suficiente ela confessar o seu pecado a Deus. Isso é suficiente. Eu ofendi a Deus e eu preciso pedir perdão para Deus.
Eu não preciso pedir perdão para nenhum outro pecador. Eu não preciso de ninguém me ajudando nessa situação. A palavra de Deus lá em 1 João disse que o meu pecado é contra Deus, então eu só preciso pedir perdão a Deus do meu pecado. Eu não preciso compartilhar com ninguém. Isso é distorção da verdade, porque ignora o que Tiago está dizendo aqui para a gente. E a Bíblia, ela não pode ser interpretada em regra de hermenêutica, pegando um texto e isolando ele do seu contexto, e muito menos do seu contexto maior. Toda a palavra de Deus fazendo acreditar que confessar o seu pecado só a Deus é suficiente, que você não precisa dos outros. Isso é mentira de Satanás. A pessoa pensa assim: eu pequei contra Deus, já tratei isso com Ele, e eu não preciso expor isso para mais ninguém. A pessoa acredita que confessar a Deus resolve tudo e que envolver outras pessoas é uma exposição desnecessária, é um constrangimento gratuito, é sem dúvida alguma uma fragilidade exagerada. Ela até reconhece o seu pecado, mas ela acredita que tratá-lo no nível vertical é o suficiente e encerra o assunto. Sabe qual é a raiz espiritual desse problema? A raiz é a seguinte: é a espiritualidade privada. É uma espiritualidade individualista, isolada. É um orgulho disfarçado de reverência. Não, eu já falei com Deus. É verdade, pecador. É orgulho que se disfarça na prática, porque o que ela quer assumir para Deus, ela não quer que seja visto pelos outros, ela não quer ser confrontada no seu pecado, ela não quer assumir vulnerabilidade, ela não quer assumir compromisso, como o significado da confissão representa para a gente. Porque quando você compartilha comigo, ou quando eu compartilho com você, eu digo para você o seguinte: a partir de agora, você abriu isso para mim, e o meu dever não é espalhar, o meu dever é cuidar de você. É chegar em você e dizer: olha, eu tenho toda a liberdade, como membro do corpo, de te questionar. E aí, meu amigo, como é que está aquela situação? Você está conseguindo lidar com ela? Vamos tomar um café junto. Como é que você está reagindo a isso? Está sendo fácil? Está sendo difícil? É compromisso assumido de alguém que se abre e de alguém que ajuda a carregar as dificuldades junto. Mas a gente não quer isso. Então, isso significa que a gente não entendeu que a dimensão do pecado, ela é vertical, mas ela é horizontal também. O seu pecado machuca e fere o outro. E no corpo de Cristo, quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Essa é a teologia paulina. Se o dedão está doente, então não é só um problema da unha encravada do dedão, ele que cuide disso. Eu não tenho nada a ver com isso, não, meu amigo. Todo o corpo sente quando um membro sofre. Portanto, não é só um problema seu e Deus. Não. É um problema do corpo. Porque confessar a Deus trata a culpa, mas não trata o dano. Alguém foi afetado pelo seu pecado. Tampouco vai promover cura, porque não restaura a confiança. Você não trouxe e não tratou isso com o ofendido, então não tem como restaurar o problema da relação da confiança quebrada. Não corrige os danos. Não corrige o padrão, porque não tem confrontação. Não abre espaço para isso. Não abre espaço para oração e para apoio. Confessar a alguém, portanto, não é exposição, é tratamento. Tratamento. Deus, em sua sabedoria, ordenou que a cura viesse por uma dinâmica que não é individualista, que não é isolada, que não se esconde nos seus próprios métodos, mas ela tem meio, ela tem forma, e a receita para você é confessar, pedir ajuda, orar, ajudar a carregar, perdoar, restaurar o vínculo. Agora, por fim,
existe uma última e fatal razão para a gente não confessar os nossos pecados. Veja, existe uma crescente em tudo isso que eu disse para vocês. Ele engana, ele ilude, ele distorce a verdade, porque a gente reconhece que só deve satisfação a Deus, mas no final de tudo, sabe o que o pecado faz? O pecado nos anestesia. E é isso que ele faz com a gente. E sabe o que é anestesiar? É quando eu e você já estamos cegos do pecado. Sabe quando um membro do corpo ele vai apodrecendo? Diabetes, por exemplo, que pessoas têm que vai apodrecendo a parte do corpo, e essa parte você pode tocar, você pode cutucar, e a pessoa não sente nada. É isso que o pecado faz. No final do estágio do pecado, você não é mais enganado, você não está mais iludido, a verdade já não é mais distorcida, você está anestesiado. Você não sente mais a dor do pecado. Teologicamente, a gente chama isso de obstinação. Você sabe que é pecado, mas você não se dói mais com aquilo, você não se importa mais com aquilo, você se lança no pecado, você não sente mais transformação na sua vida, você não sente mais o temor a Deus, você não sente mais o temor em relação ao corpo de Cristo. Para você tanto faz, você está anestesiado. As pessoas que não confessam é porque elas estão em algum estágio desse. E talvez você não confessou o seu pecado ainda porque você não vê mais o seu pecado como pecado, porque você já está anestesiado. A convivência prolongada com esse pecado, sem arrancar a máscara, normalizou a situação para você. E você não pensa mais em se desesperar com isso, em se importar com isso. Não há dor, há dormência. O pecado é enganoso, ele vai embotar nossa consciência e ele vai cegar o nosso entendimento. Quem está anestesiado, meu irmão, não sente dor e, portanto, não procura cura, não procura tratamento, não procura diagnóstico. O que ele experimenta é uma infecção grave que perdeu a sensibilidade com Deus e com o corpo de Cristo. Ele não se importa mais. Pecado tolerado vira pecado abraçado. É isso que você precisa saber. Pecado abraçado vira a nossa identidade afirmada. Nós somos pecadores e não queremos se livrar dessa condição. Identidade que é moldada pelo pecado mata a nossa capacidade de confessar. E qual é a teologia por trás disso, Jefferson? Com o que eu preciso entender a partir desses elementos? Que o pecado é uma doença corrosiva. Ele engana, ele ilude, ele distorce a verdade, ele te anestesia. E seja qual for o estágio, ele sempre vai fazer uma coisa com você. Ele vai te isolar para que você morra. Ele vai te levar para trás do arbusto, não para frente dele. Ele vai te convencer que você não deve abrir, porque isso é vergonha, isso é exposição, o que vão pensar de mim? Ele sempre vai te isolar, porque o pecado cresce no sigilo. Satanás sempre trabalha no escuro. A carne sempre prefere o escondido. O pecado sempre vai fortalecer o silêncio, não o oposto. Então, o enganado pelo pecado, ele se isola porque acha que não precisa de ninguém. O iludido pelo pecado se isola porque ele acredita que pode brincar com o perigo e ele dá conta. O imaturo, ele distorce a verdade porque acredita em uma espiritualidade individualista. Mas o anestesiado se isola porque não vê motivo para buscar ajuda. Em qual estágio eu e você estamos com os nossos pecados? Tiago, ele vem e quebra o silêncio.
com 2 verbos: confessem e orem. E como é que eu devo fazer essa confissão e essa oração? Uns com os outros. O remédio para a cura do pecado é a confissão e a oração comunitária, uns com os outros. A oração dos outros nos acompanha de volta das trevas para a luz que Cristo brilha nas nossas vidas. Jefferson, eu preciso concordar com Deus sobre o que o pecado é e concordar com o corpo que eu preciso de ajuda. Isso é confissão. No contexto comunitário, confissão é uma declaração honesta da sua transgressão. E ela é acompanhada de um compromisso real de abandonar esse pecado. Eu vou mudar, porque agora eu posso contar com você. Eu já disse isso algumas vezes aqui, mas eu me lembro que no seminário, quando eu estava estudando, um aluno na aula sempre levava o seu computador para a prática de disciplina, a disciplina de prática do pastorado. E aí, quando ele entregava os trabalhos, ele entregava todos à mão, escrito, e todo mundo levava digitado. Um dia, Ziel olhou para aquele irmão e falou assim, compartilhou depois com a gente: ai, por que você, rapaz, traz o computador e quando entrega os seus trabalhos, você entrega todos eles à mão? Eu nem entendo sua letra. Essa letra de médico que você tem é tão difícil de ler, eu nem consigo entender. Então aquele irmão disse para o Ziel o seguinte: Ziel, eu sou viciado em pornografia e eu não tenho domínio real sobre o meu pecado. Então eu confessei à minha família, eu confessei à minha esposa, e agora eu assumi um compromisso de que eu não sou bom. Então, eu só acesso o meu computador em um horário que não tem ninguém em casa. Então, quando não tem ninguém, eu não vou acessar o meu computador, porque eu sei que eu não vou conseguir sozinho. Então, eu faço os meus trabalhos à mão para te entregar, porque esse foi o compromisso que eu assumi com a minha família. Ziel disse: se você me trouxer um trabalho digitado, pode estar bom, vai tirar 0. Confissão é o ambiente não da exposição, mas da vulnerabilidade que diz: eu não sou bom e preciso de você para me ajudar a lidar com isso. Não é vergonha, não é um espaço de falta de confiança, não, é onde a confiança vai ser tratada e vai ser restaurada. Confissão não é espetáculo, não é exposição para vergonha, é para compromisso que gera cura. Onde os pecados são escondidos, meus irmãos, as relações adoecem, e talvez é por isso que o seu casamento está adoecido. Onde os pecados são ignorados, o corpo enfraquece, e por isso que você não consegue lutar contra o seu pecado. Onde pecados são confessados por sua vez, a graça restaura, e ela fortalece, porque você reconhece quem é, e encontra no outro apoio. Confessar é pedir ajuda, e orar uns com os outros é dizer: eu não consigo sozinho e eu vou ajudar você. Eu carrego você, meu irmão. Enquanto a confissão, ela rompe o silêncio, a oração rompe a solidão. Agora você pode contar comigo, porque a gente vai junto nessa caminhada. Eu não sou melhor do que você, mas eu vou te ajudar pela graça do Evangelho, para que a gente ande junto nessa caminhada. E um ao outro ajudou e disse: esforça-te. Tiago, ele vê a igreja como uma comunidade terapêutica da graça, não apenas como um grupo social, não apenas como um clube, como alguns pensam, não como um lugar para a gente vir aqui de domingo bater cartão. Não, isso não é igreja, esqueça isso. Isso é uma teologia mentirosa. Igreja é um ajuntamento de crentes, filhos de Deus, membros de um mesmo corpo. E quando um sofre, todo o corpo sofre.
É bem verdade que a confissão na era medieval foi vinculada apenas ao sacerdote. E ela separou a confissão do sacerdócio universal, dos membros do mesmo corpo. Então a gente acha que confissão só é válida quando eu procuro o pastor Heitor, o pastor Rafael, o pastor Jefferson. É só quando eu falo com o sacerdote. Não. Sabe quem é o outro, meu irmão? É o ofendido pelo seu pecado. É esse o outro. Sim, há coisas que precisam ser tratadas no âmbito presbiteral, no âmbito pastoral. Tiago deixa isso claro. Mas sabe quem é, no versículo de número 14, mas sabe quem é o outro? Não é a exposição pública, o outro é o ofendido. O outro é a tua esposa. O outro é o teu marido, é o teu filho. Então está na hora de você tomar decisões difíceis. E essas decisões vão revelar quem Deus é nesse seu cristianismo prático que você anda vivendo. Se você é só um cristão que acredita que isso daqui é um ajuntamento individualista, que a gente se reúne aos domingos para compromisso social, desculpa, você não entendeu o que é o evangelho. Por que a gente está aqui? Você precisa restaurar a sua relação vertical e a sua relação horizontal. E isso acontece de forma comunitária. Responsabilidade mútua, prestação de contas, para que isso quebre os ciclos de pecado que crescem no silêncio, para que isso fortaleça os vínculos, porque aos pés da cruz somos todos pecadores que ajudam um ao outro nos méritos de Cristo. Agora, Jefferson, eu entendi. Tiago vai terminar esse versículo dizendo o seguinte: a oração de um justo é poderosa e é eficaz. E aí quando a gente lê isso, a gente faz uma péssima interpretação desse texto, e a gente usa esse texto até de forma errada. A gente diz assim, ó, a oração do justo pode muito, então ora, meu irmão, que vai dar tudo certo. A pergunta que fica aqui, então, são duas. A primeira é: Jefferson, e se o outro não me entender? E se tudo destruir? E se o meu casamento arruinar? Porque falta maturidade, às vezes, porque não entendeu. Como que vai ser? A pergunta que fica, então, meu irmão, para nós é que se o Tiago está dizendo que confissão e oração são o remédio, e ele diz que a oração do justo, ela é poderosa e eficaz, ela pode muito em seus efeitos, significa que a oração é poderosa, não por causa de quem ora, mas por causa de quem ouve. E quem ouve, meu irmão, é o Senhor nosso Deus que perdoou os nossos pecados. Esse é o poder da oração. E isso nos leva a uma segunda questão. Ela é eficaz porque Deus escolheu ouvir o clamor daquele que ora intercedendo, advogando por alguém. E qual é a segunda questão que isso nos leva? Quem é o justo que está orando? Quem é o justo que ora? E essa oração é eficaz. Romanos capítulo 3 vai dizer para a gente o seguinte: não há nenhum justo. Ninguém. Nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então quem é o justo que Deus ouve, Jefferson? Quem é essa pessoa que pode se colocar num patamar de auto-justificação suficiente para não conseguir perdoar o outro e inclusive não orar pela graça restauradora dessa relação? Que se coloca na vanglória, no patamar de suficiente, dizendo: isso eu não faria, isso não tem como admitir, isso eu não perdoo. Ninguém. A confissão só é possível, irmão, porque o verdadeiro justo carregou sobre si tudo aquilo que eu e você um dia escondemos.
os nossos pecados. A confissão só é possível porque eu e você reconhecemos que não somos bons. Mas aquele que ora só pode orar, ele só pode perdoar, ele só pode buscar restaurar, não porque ele é bom, porque ele é justo, não, é porque alguém que não sou eu, que não é o outro, carregou sobre si tudo aquilo que eu e você não podemos. Sabe quem é? Cristo Jesus. Ele não tinha pecado, mas tomou o nosso pecado para que eu e você pudéssemos andar na luz. Então eu e você não somos os justos quando estamos ouvindo a confissão. Nós somos justos nos méritos de Cristo. Não somos nós os bons, os melhores, os suficientes. Os justos não são os que podem reivindicar a sua autojustiça, mas aqueles que tiveram antes os seus pecados perdoados. Não por seus méritos, não por sua força, não por sua autoavaliação, mas por causa daquele que se expôs, tomando sobre si a nossa vergonha, abrindo o caminho para que eu e você nunca mais fôssemos envergonhados, mas sim justificados. Quando Deus olha para você, e isso é maravilhoso, porque no Novo Testamento isso fica muito claro, Deus não vê mais um pecador, embora você seja um pecador. Quando Ele olha para você, Ele olha por meio das lentes da cruz, e então vê você como um justificado. Você não vai encontrar no Novo Testamento alguém que se encontrou com Jesus e teve a sua vida mudada sendo chamado de pecador. A gente brinca, né? Na nossa vida cristã, e aí pecador, tudo bem? Mas no Evangelho você não vê isso. Aqueles que se encontraram com Jesus e tiveram suas vidas transformadas, entenderam que a sua vergonha foi depositada sobre ele e agora eles não mais precisam conviver com esse título. Bem-vindo, justificado. O Cordeiro que levou sobre si o seu pecado, ele já morreu. Seu sangue foi vertido para que você fosse um novo homem e uma nova mulher em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há, portanto, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então a oração do justo é poderosa e eficaz, porque ele não nasce no coração da vanglória, da autojustificação, mas nasce do coração daquele que já foi quebrado, daquele que já foi perdoado, e também daquele que é dependente da mesma graça, porque como Tiago disse, todos nós tropeçaremos, todos nós tropeçamos. Talvez hoje você esteja em um desses estágios que eu disse sobre a confissão do pecado, e você não está conseguindo lidar com o seu pecado. Talvez você ouviu algo difícil de alguém que já confessou. Mateus 18, cumprido aqui. E você está com dificuldade de lidar com isso. E o seu coração está pensando muitas coisas. Eu não sei se eu tenho que perdoar. Eu não sei como lidar com isso. Olha como Tiago termina o seu texto. Meus irmãos, versículo 19. Se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta. Há alguém perdido, Deus quer usar você para trazê-lo de volta. Lembrem-se, quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitos pecados sejam perdoados. Jefferson, eu não sei se eu consigo salvar e converter um pecador. Bem-vindo ao Evangelho. Para que a gente cresça, a gente precisa diminuir. Para que alguém viva, a gente vai precisar morrer. Morrer com o nosso orgulho. Morrer com as nossas justificações.
morrer com aquilo que pensamos. Não porque não sejam importantes, não, mas porque alguém já morreu por nós, porque também não éramos bons. Eu não sei em que momento você está da vida, mas não sabendo qual, eu tenho certeza que Ele sabe. E por isso eu quero te convidar a orar nessa manhã. Talvez seja uma oração de confissão. E essa confissão agora começa com Deus, mas quando sair daqui, ela vai ser horizontal com o outro. Talvez você vai ter que ter conversas difíceis hoje. Liga, pega o telefone e confessa. Confia no teu Deus, porque Ele disse que na confissão tem cura. Talvez você vai ter que cancelar o almoço no shopping e voltar para casa e sentar no sofá e ter conversas difíceis. Talvez você é alguém que vai ouvir. Aquele que converte um pecador do seu erro e do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitos pecados sejam perdoados. Talvez você terá que morrer hoje para que a vida de um pecador seja salva, porque a sua foi salva por o verdadeiro justo Cristo Jesus. Eu quero orar com você. Bendito Deus, essa talvez seja a oração mais difícil que a gente vai fazer hoje, porque a Tua palavra traz luz para os cômodos escondidos do nosso coração, aqueles que a gente não abre as janelas, aquele que as portas estão fechadas, trancadas, com várias chaves, várias trancas, porque a gente não quer que ninguém descubra. A Tua palavra faz o que eu não posso fazer. Ela destranca, ela abre as portas, ela abre as janelas, ela traz luz. Por isso eu oro para que a partir disso Teu Espírito dê coragem àqueles que precisam manter essas janelas abertas, essas portas abertas. Coragem do Teu Espírito, confiando não na sua capacidade, mas na Tua palavra, que diz que na confissão de pecados uns aos outros, a cura, a libertação, o fortalecimento. Então encoraja homens e mulheres hoje a confessarem os seus pecados, sejam eles quais forem, mas também dê graça e fortalecimento àqueles que vão ser ouvidos, aqueles que talvez tenham que ouvir coisas duras que vão feri-los e atravessá-los no coração, não pelas suas capacidades, mas pela capacitação do Teu Espírito. Dê graça, força e compreensão da Tua palavra, que nos diz que aos pés da cruz nós não somos bons. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas é pela graça e misericórdia do verdadeiro justo que nós podemos perdoar uns aos outros, porque um dia fomos perdoados. E nesse ambiente de cura e restauração, de confissão e oração, que o Evangelho brote. E onde o pecado tentou silenciar e minar e matar aos poucos, que haja vida, restauração, famílias sejam restauradas, casamentos sejam restaurados, para que o Teu nome, Senhor, em tudo seja glorificado. É assim que eu oro, em nome do Teu Filho Jesus, o justo. Amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos.